Bom dia, irmãos. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã é uma frase a qual o Senhor Jesus ele falou 13 vezes. Né? A gente vai encontrar nos Evangelhos e também em Apocalipse. Então o tema é: quem tem ouvidos, ouça. É uma frase que é conhecida dos irmãos, né? Mas antes até mesmo de nós iniciarmos aqui, é um tema importante. Eu estou vendo que no meu relógio são 11 horas, né? Mas, por outro lado, nós temos o almoço, né? Onde que todos estão convidados. Eu queria saber quanto tempo eu tenho, né? Vocês... Às vezes eu até fico pensando, né? Talvez os irmãos não suportam muito ouvir quando eu venho aqui, né? Que geralmente já me dão um tempo curto, né? Que daí eu falo assim, ó, esse aí vai ter que falar rápido, né? Brincadeira, irmãos. Eu sei que às vezes nem sempre sai da forma como nós imaginamos, mas é um tema realmente importante que nós precisamos trazer aqui a respeito desse assunto, tá? Eu gostaria então de ler com os irmãos apenas alguns versos. A primeira menção dessa expressão nós vemos em Mateus capítulo 11, no verso 15. O Senhor Jesus ele estava falando a respeito de João Batista, e ele então falou dessa grandiosidade desse profeta. Ele inclusive disse que ele foi o maior então desses profetas, né? E daí no verso 15 ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E daí ele vai depois fazer uma explicação, e depois nós temos em Mateus capítulo 13, que vai ser uma outra menção que nós temos disso, quando Mateus 13, ele vai falar sobre aquelas diversas parábolas do reino, né? E no verso 13, ele diz então para as multidões: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois a gente vai ver repetir ainda no capítulo 13, depois da explicação da parábola do joio, só que agora ele está falando só para os discípulos. Verso 43, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois nós vamos ver essa expressão em Apocalipse, quando o próprio Senhor fala às 7 igrejas. Então, 7 vezes ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Então, é um tema que, como é do Senhor Jesus que vem essa palavra, nós precisamos ter atenção. Vamos orar. Senhor, nós damos graças, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor, e podemos lembrar da preciosidade do amor do Senhor para com cada um de nós, e conquistando no nosso coração e podermos participar, Senhor, desse momento tão único de estar com o Senhor, de ter esse momento de comunhão contigo, Senhor, com a igreja que o Senhor comprou, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Senhor, fale ao nosso coração, encontre, Senhor, um terreno bom em cada um de nós nessa manhã, Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe, Senhor, quão limitados nós somos, Senhor. Mas o que te pedimos, que não sejamos pessoas endurecidas, Senhor, no nosso coração. E por esse motivo, Senhor, é que eu oro, Senhor.
nos dê esse coração para que a Tua palavra, Senhor, ela venha, de fato, frutificar em cada um de nós, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos, como eu falei com vocês, 13 menções que a gente vê nos evangelhos e em Apocalipse, e todas essas vezes elas foram faladas pelo Senhor Jesus, E eu sempre fiquei um pouco pensando, como assim quem tem ouvidos ouça, A gente tem ouvido é para ouvir, Como é que é? Por que fala exatamente essa expressão, Essa expressão é uma expressão igual, todos nós já fomos, talvez, alunos, tem até alguns adolescentes que ainda são alunos, Mas sabe aquele momento que o professor chega e fala o seguinte: atenção, atenção, olha para mim e presta atenção, eu vou falar. Então o Senhor Jesus, ele tinha algo muito importante para ser falado, e nós precisamos, então, prestar atenção naquilo que o Senhor, ele disse. Por um lado, como eu falei, aqui no capítulo 13 de Mateus, o primeiro momento que a gente tem, inclusive, nós estamos até mesmo estudando, a gente está no capítulo 13, estudando as segundas-feiras, que a gente vai falar a partir de amanhã, sobre essa primeira parábola, Mas o que eu quero destacar é essa expressão: quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, É interessante que, então, nesse primeiro momento, quando a gente vê Mateus 13, as 4 primeiras parábolas que ele vai mencionar, ele fala, então, para as multidões. Muitas pessoas se reuniram. Eram tantas pessoas que ele, digamos assim, fez o lugar de onde que ele pregou, dentro de um barco, porque eram muitas pessoas no mar. O mar ali é o mar da Galileia. E ele, então, ele falava por parábolas, a gente vê aqui, Então, esse primeiro momento, dessas primeiras parábolas, ele falou para as multidões, e depois as 4 parábolas restantes, apesar de que alguns irmãos interpretam como tendo só 7, não 8, mas é que eu vou falar como tendo 8, Eles são exclusivas, então, para os discípulos. Mas essa expressão também é dita para os discípulos, não apenas para as multidões. Então, é um problema que não é apenas afeta as grandes multidões, as grandes massas, Esse é um tipo de atenção, que a gente vai ver até um pouquinho nessas parábolas, eu não vou entrar muito no detalhe delas, que sempre a gente vai ver, principalmente nessa primeira parábola, porque ela abre para as outras parábolas que tem aqui no capítulo 13, e depois a última parábola fecha todo o capítulo, por isso que é interessante que a gente estava vendo até nessa segunda-feira passada, A primeira parábola do semeador, ela abre, então, esse assunto. Então, ela tem esse ponto de ouvir a palavra de Deus. Todos ouvem, Depois, a gente tem a parábola do joio, a gente pode juntar com a parábola da rede, onde que são separados o joio do trigo, são separados os peixes bons e os maus, como é dito lá. Depois a gente tem a parábola do grão de mostarda e do fermento, que muitos irmãos, então, inclusive interpretam como sendo algo positivo, mas, na verdade, ele tem um crescimento anormal. E depois as outras 2 parábolas, que é a parábola do tesouro escondido da pérola, elas trazem o mesmo sentido
deu o aspecto positivo, então, do reino, né? Que essas aqui são as parábolas do reino. Então, a gente precisa compreender essa questão a respeito do reino. Bom, então, por essa primeira parábola, né, a parábola do semeador, que a gente tem, que ela é a parábola que abre, é muito importante que a gente possa entendê-la, né? Como eu disse, eu não vou entrar em todos os detalhes dessa parábola aqui. Mas, como assim que não tinham ouvido? Por que Jesus, depois que fala essa parábola para a multidão, né? E eu acho que, inclusive, eu preciso ler, até mesmo para vocês lembrarem da parábola, ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Vamos ler, então, Mateus capítulo 13. A partir do verso 1, então, diz o seguinte. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ou ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30
por um. Por que então o Senhor, ele diz esta expressão? Quem tem ouvido, ouça. Por que então que esses ouvintes dele não tinham ouvidos para ouvir? A gente vê nesse texto, né, inclusive, é muito importante que a gente pudesse comparar aqui com o texto Mateus, Marcos e Lucas, né, que é onde que a gente tem, então, a menção dessa parte aqui. Mas aqui em Mateus, né, ele dá uma explicação bem clara quando ele fala que aqueles era dito por parábolas, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Aqui está o segredo a respeito por que o Senhor fala, então, dessa necessidade de nós termos um ouvido que ouça, né? O problema é que de mau grado eles ouviram, né? O que é mau grado, né? Algo feito de má vontade, a contragosto, contra vontade. Eu não quero ouvir isso daí. Você está falando, mas eu não quero ouvir. Até eu vi uma definição interessante, que no português antigo, era a mesma coisa que mal agradecido. Quem está trazendo essa palavra é o nosso Senhor Jesus. Todas elas é o nosso Senhor Jesus. Mas o coração mal agradecido pela palavra que Ele está trazendo. Porque, às vezes, essa palavra pode ser dura para nós. Quando a gente vê, quando ele falava com aqueles... os religiosos, então, da época, né? A gente observa que eles não queriam ouvir. Eles estavam tentando ver se pegava Jesus em alguma coisa para poder ter o que acusar contra o Senhor Jesus. Eles não tinham o objetivo de realmente querer, porque era o Senhor da glória que estava ali trazendo uma palavra. Eles não tinham esse coração realmente de agradecer. Por que ouviam de mau grado? Porque o Senhor nos confronta no nosso caminhar. Eu escrevi aqui porque eu lembrei que quem tem uma Bíblia mais antiga vai ver a expressão selar, né? Se fosse possível, eu gostaria de falar um selar aqui. O que quer dizer selar? Pausa para meditação. Eu gostaria que vocês meditassem, porque o Senhor nos confronta em nosso caminhar, e às vezes nós não queremos, então, ouvir. Acaba que nós ouvimos de mau grado, de má vontade, mal agradecido por aquilo que o Senhor está nos trazendo. Ele nos confronta para nos salvar de nós mesmos. Ele nos confronta para nos tirar do pecado, para nos libertar daquele pecado que nós ainda estamos presos. Mas às vezes nós não queremos ouvir, porque nós não queremos abrir mão daquilo que como que nós estamos andando. É como, né, eu gosto muito da questão quando a gente ouve a gente vê o exemplo nos nossos filhos, né? E certamente alguns já perceberam isso, né? Filho, faça isso. Parece que ele ouviu, mas ficou insatisfeito. Não quer fazer o negócio, né? Filho, não vá por esse caminho. Daí fica todo emburrado. Mas, na verdade, isso acontece aqui também, né? O irmão que está, às vezes nos conduz, irmão, não vá por esse caminho. Irmão, saia desse pecado.
Para de ter essa prática. Não ande dessa forma. Agora, o contexto por que ele citou Isaías, a gente poderia ver Jeremias, Ezequiel, os profetas todos que a gente tem. Qual que era a questão que a gente tinha lá no povo de Israel? Às vezes, eles não queriam ouvir a palavra, né? É até interessante um dos profetas, se não me engano é o Jeremias, que o Senhor falou com ele o seguinte: olha, você vai pregar e eles não vão te ouvir. Mas peraí, para que você está me mandando pregar se eles não vão me ouvir? Não, eles precisam ouvir essa palavra. Ninguém será desculpável perante Deus. E certamente, irmãos, você já deve ter tido aquela experiência, né? Por um lado, alguns de vocês, né? Que no passado, né? Quando ouviram a palavra de Deus, não quero ouvir isso não. Desprezaram essa palavra, não queriam ouvir. Mas pela graça de Deus, o Senhor tocou na sua vida. Ó Senhor, como eu preciso me render ao Senhor. É uma natureza que muitas vezes nós temos uma tendência de sermos duros, não ter boa vontade de ouvir a palavra de Deus. E por isso, então a gente vê que naqueles profetas, eles pregavam, mas não tinham retorno, não havia arrependimento. Uma frase, por exemplo, que eu também já ouvi, né? Ninguém muda, não, acontece que a gente fala, a pessoa nunca muda na vida dele, né? Na verdade, a gente vai ver que nessa parábola aqui do semeador, muitos de fato não mudam. E muitos nunca vão mudar porque eles ouvem de mau grado. Porque eles não querem ir ao arrependimento. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida que quando o Senhor ele nos fala, isso precisa ter uma resposta de arrependimento e conversão ao Senhor. De se humilhar na presença do Senhor. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu preciso me humilhar. Se o Senhor ele fosse falar, aqui os irmãos, eu sei que estavam um grupo estudando sobre o relacionamento conjugal, né, em diversos aspectos, né? Se a gente fosse ver isso daí, qual que é o problema que nós temos muitas vezes no nosso casamento, onde que o Senhor já nos falou como nós devemos nos conduzir no casamento? É porque eu, como homem, não quero aprender a amar minha esposa e não quero me dobrar, Senhor, eu não tenho andado dessa forma. Porque talvez uma irmã, porque ela não quer realmente se colocar na sua posição, aonde que o Senhor, ele diz, não haja dessa forma. Porque nós temos, muitas vezes, esse coração, essa indisposição, né? Ou em outras palavras, né? Malgrado é não ter disposição para obedecer ao Senhor. É uma falta dessa disposição de obedecer ao Senhor. O que é ouvir de bom grado? Lucas capítulo 8. Agora o contrário, né? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 é onde que é dita a mesma parábola, né? E nós temos do verso 9 até o verso 15 a explicação dessa parábola, né? Mas aqui, o terreno bom, ele traz uma chave que fica melhor para nós compreendermos. Que diz o seguinte, verso 15. Aqui caiu
na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Bom e reto coração. O que o Senhor, então, Ele espera de cada um de nós é que possamos ouvir Ele de um bom e reto coração. Um coração honesto. Qual é o grande problema que existe? Que muitas vezes nós não somos honestos com nós mesmos. A gente sabe que, às vezes, é uma vida de pecado, mas a gente mente para nós mesmos como se aquilo não é um pecado. A ponto que a gente começa a acreditar até mesmo nessa mentira, e a gente fala para os outros. Porque o coração, ele não foi honesto no início, quando o Senhor, ele trouxe a palavra para cada um de nós. É aquele que ouve, que considera as suas atitudes, e ele se submete ao Senhor. Eu li aqui Mateus capítulo 11, né? Até, eu não vou explorar muito esse texto, né? Mas que seria interessante, porque quando ele fala, quem tem ouvidos ouça, ele vai explicar o seguinte, olha, vocês falavam lá do João Batista, né? Que ele andava no deserto, ele tinha aquelas vestes de pelo, né, e só se alimentava de mel, né, e gafanhotos, né, e você falava que ele tinha demônio, tá certo? Daí veio o Filho do Homem, então, que come e bebe, né, mas o outro não comia, agora esse come, né, o Senhor Jesus, ele come. Daí se fala que também esse é um beberrão e glutão que fica no meio de companhia dos pecadores, né? Na verdade, eles não queriam ouvir, porque a mensagem do João Batista era de pregar arrependimento, mas eles não queriam ouvir arrependimento. A mensagem do Senhor, que era acolher a todos nós, é lógico que envolve arrependimento, mas eles não queriam ouvir, então, essa palavra. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Porque, na verdade, ali ele já tinha visto como que eles não tinham um coração, uma disposição para ouvir o Senhor. Né? Aqui nós vimos, então, essas duas parábolas, né, que tem essa menção. Né? No capítulo 13, que é a parábola do semeador, a parábola do joio, né, que tem essa menção. Por um lado, eu vou deixar aqui para os irmãos participarem amanhã, até bom que a gente vê a parábola do semeador de forma mais detalhada, né? Mas eu quero só mencionar, então, e amanhã a gente possa aprender mais sobre esse assunto. Mas o que nós temos aqui? Nós temos 4 tipos de terreno. A primeira coisa que a gente precisa compreender, e que o Senhor fala em Mateus, que a semente é a palavra do reino. Em Lucas, ele fala que a semente é a palavra de Deus. A palavra do reino, a palavra de Deus, ela é poderosa, porque é uma semente que ela sempre vai ter o resultado se ela encontrar o terreno adequado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o problema não está na palavra de Deus, naquilo que ela diz, no poder que ela tem para transformar o coração de qualquer um de nós. O problema, a gente vai ver, que também não está no semeador. Porque o semeador, ele vai colocar para todos, indistintamente. Para que nenhum de nós será indesculpável na presença de Deus. Então, o problema também não está no semeador, né? Amanhã eu vou falar o semeador, a gente pode
colocar para diversas questões que são semeadores. Mas o problema está no terreno que a gente vê aqui. Qual que é o primeiro terreno que a gente tem? O terreno que é à beira do caminho. E aqui tem um ponto que eu gostaria de alertar com os irmãos. Aí já vou direto na explicação que o Senhor ele fala da sua própria parábola, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não... Bom, verso 18, tá? Ele está falando primeiro aquele que caiu à beira do caminho. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É aquele que tem um coração endurecido, como o caminho que é batido, né? Aquele caminho que, quando a gente anda no meio do mato, né? A gente sabe que ele é batido. Se cair a semente lá, ele não vai ter como germinar. O que o Senhor, então, ele próprio interpreta, porque o diabo vem e arrebata-lhe do coração. Vocês já viram quando a gente prega o evangelho, né? E que daí alguém não se importa, né? Tem um coração endurecido. Essa palavra, ela não vai ser aproveitada porque a própria pessoa, né? O Satanás, ele vem e faz essa pessoa esquecer, coloca um outro assunto na cabeça dele, que ele não se importa com isso daí, não. Ele deixa de lado. Inclusive, essa palavra que está escrito aqui, e não a compreendem, eu fui buscar um pouquinho esse termo, né, como que está lá no original, e ele tem a ver que eles não considera a palavra. Sabe aquela questão, irmãos, que às vezes vem alguém para a gente e fala assim, João Marcos, você precisa acertar na sua vida, nessa questão assim, assim, assim. Ah, tá bom. Eu não estou considerando. Às vezes não quer dizer que no primeiro momento eu tenho que concordar com tudo que a pessoa fala. Mas eu preciso pegar essa palavra, Senhor. Aquela pessoa me disse que eu preciso consertar nisso, nisso e nisso. Senhor, é isso mesmo que precisa ser trabalhado em mim a partir. Isso é considerar a palavra do Senhor. Então, a gente já viu, digamos assim, a expressão, a gente já viu esse filme, né? Em tantas pessoas que, às vezes, quando se vai pregar evangelho, elas não se importam. Até ouve, né? Ah, tá bom, legal. Gostei, é muito bonita essa palavra que você fala, né? Não sei se vocês já viram. É bonito, hein? Legal. Mas só que saiu dali, para ele não faz diferença alguma, né? Não considera, vai embora. Mas também nós, na nossa própria vida, às vezes nós podemos ser esse terreno duro que nós não consideramos aquilo que o Senhor, Ele está trazendo no meio da congregação. Uma vez que eu não pretendo... Vamos passar para o próximo, né? O próximo é que ele caiu entre as pedras, né? Então, no verso 20, ele diz o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Às vezes, a gente recebe com alegria, oh, glória a Deus, Senhor falou comigo, né? Mas eu não pego essa palavra, eu vou ruminar essa palavra, eu vou diante do Senhor para que Ele possa, de fato, isso se tornar meu. Quando eu aceito de forma superficial na minha vida, Ele tem pouca terra,
até ficou ali na terra, mas de baixo está endurecido também. Às vezes nós ouvimos, então, a palavra de Deus, achamos muito bonito. Não, o João Marco pregou hoje uma coisa que foi muito bom, né? Mas quando vira a porta, daí o assunto já mudou, né? E a gente não considera aquilo que o Senhor ele quer nos trazer. Eu não pego essa palavra para poder entender aquilo no meu caminhar, o que precisa ser mudado na minha vida. E por que a minha vida, então, continua da mesma forma? Porque é plantado, talvez o meu coração é esse que tem pouca terra e tem muita pedra ali debaixo. Ainda está endurecido. É aquele endurecimento que está escondido. O terceiro terreno que nós temos, né? Nós vemos no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí pode ser até que teria um terreno bom, mas tem outras coisas que vão impedir que isso vai frutificar. Um dos outros textos, não lembro se é Marcos ou se é Lucas, ele vai dizer que as demais ambições sufocam a palavra. Então, às vezes nós recebemos, mas o nosso dia a dia nós estamos preocupados em ter que adquirir, nós estamos preocupados em ter que cuidar das coisas terrenas. Inclusive, esta tem sido a tônica por diversas reuniões aqui no domingo, se os irmãos observarem, que o nosso caminhar, a nossa visão, ela não pode ser terrena, mas ela precisa ser celestial. Eu não posso estar vivendo nessa vida só dependendo daquilo que é o terreno. Eu preciso ter uma mudança, então, de mentalidade, uma mudança completa, de tal forma que o meu coração, acima de tudo, seja olhando para o nosso Senhor. E nesse sentido, irmãos, se eu não tenho, então, a minha comunhão pessoal com o Senhor diariamente, e pedindo ao Senhor que venha, de fato, fazer essa semente brotar, de fato, fazer essa semente mudar a minha vida, eu vou desperdiçar essa semente. Lembre-se que a semente, ela é poderosa, capaz de mudar a vida de qualquer um de nós, sem exceção. Eu estou falando isso, né? Porque o próprio Paulo diz, né? Como ele falou assim, eu fui conivente com o assassinato de uma pessoa, que foi o Estevão, e eu persegui a igreja para que eles fossem mortos, mas na sua misericórdia o Senhor me salvou. O Senhor pode salvar a qualquer um de nós, mas precisamos então de ser este terreno adequado para receber a palavra do Senhor. A boa terra, então, é esse que considera, aceita e tem um coração correto. Verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso compreende, como eu disse, né? Considera a palavra do Senhor. Aceita a palavra, isso porque eu estou pegando os outros textos também, né? Tem um coração correto, como a gente leu em Lucas 8, verso 15. Um coração bom e reto. Você ouve essa palavra. E é interessante, né, irmãos? Ainda que você tem 3 terrenos que são ruins, o terreno bom, você pode ter também 3 resultados. E mesmo assim, nós podemos ser este que é apenas 30 por 1, pode ser
60 por 1, ou pode ser 100 por 1. Alguns, inclusive, vão render mais do que os outros. Também é o nosso coração. O quanto nós estamos dispostos a deixar que o Senhor, então, trabalhe em nossas vidas. Irmãos, não vai ser possível colocar os outros pontos. Eu só queria mencionar, né, quando a gente vê as outras menções que a gente tem, quem tem ouvidos ouça, a gente ainda vai ver na parábola do joio, né, que eu não vou mencionar aqui, mas foi dito para os discípulos, então é para cada um de nós. E a gente tem também Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3. São 7 igrejas, e para cada uma das igrejas, né, a gente poderia dizer também é uma parábola, porque ele faz aqui toda aquela figura, né? E tem diversas formas que a gente pode interpretar esse conjunto, então, das 7 igrejas, aonde que nós podemos pegar para cada igreja, é uma lição para nós. Nós podemos também entender, né, que as 4 últimas, né, como alguns irmãos interpretam, nós estamos vivendo e essas estão presentes hoje. Qual delas que nós estamos pertencendo? Para todas elas, inclusive para aquelas que não houve repreensão, quem tem ouvidos, ouça. Mas a gente também pode ver de uma forma aqui escatológica, né, que algo que provavelmente nós estamos vivendo é na época da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Olha, você está achando que você é rico, você vê as coisas, você não tem falta de nada. Hoje parece que, não, já sei, já conheço a palavra, já tenho tudo. Mas o Senhor Jesus, ele diz, não sabes que é pobre, cego e nu. Na verdade, você é pobre. Você acha que você é rico, mas você é pobre. Você acha que você está enxergando, mas na verdade você é cego. Você acha que você tem vestes, mas na verdade você não tem. Daí o Senhor Jesus, ele mesmo, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, só para ver o verso certinho, Apocalipse. Isso dizendo para o tempo que nós estamos vivendo, né? Capítulo 3, o final do capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto, né? Mas ele diz. Primeiro ele fala o que a igreja em Laodiceia ela dizia no verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a definição que o Senhor, então, fala para a igreja. E se a gente for ver, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas olha o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Precisamos ir até o Senhor para ter esse ouro, para realmente nos tornarmos ricos. Vestiduras brancas para te vestires. Lembrando que a noiva já se ataviou, e as suas vestes são as obras de justiça dos santos. Mas aqui a gente vê que é o próprio Senhor que nos dá essa veste. É muito interessante. Vestiduras para as vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ingires os teus olhos, para que a gente possa ver de forma clara o tempo que nós estamos vivendo, a gente não ser levado pela onda de tantas palavras que tem internet,
Não sou contra que se ouça a palavra de internet, mas às vezes a gente é levado de um lado para o outro. A gente precisa de ir no Senhor, na fonte, aonde que Ele vai nos dar o colírio para... eu estava enxergando embaçado, agora eu estou vendo de forma mais clara. A fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20, que a gente fala muito para pessoas que precisam conhecer o Senhor, mas essa, eu diria que é mais para nós, porque foi falado para uma igreja, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se ele está à porta, é porque ele está do lado de fora dessa igreja. A igreja de hoje, muitas vezes ela está do lado de fora. Mas ele, ainda assim, ele está batendo na porta, ele não vai arrombar a porta da sua vida. E nós precisamos ser este que, Senhor, eu quero que o Senhor fale, eu tenho dificuldade de ouvir algumas palavras, porque é difícil para mim de arrepender dessa situação, mas tenha misericórdia de mim. Ser como aquele que falou assim: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Se arrependa, se coloque então realmente nessa posição. Adoração significa se prostrar. Essa é a verdadeira adoração, não é simplesmente vir aqui cantar cânticos. O Senhor, então, Ele está convidando justamente para que você o convide a, então, diariamente, que Ele fale, de fato, ao seu coração. E você possa ter uma atitude de fato, arrependimento da sua vida. E dessa forma, Ele é aquele que vai nos conduzir a pastos verdejantes. É tão interessante que a gente vai lembrando de tantas outras figuras, né? Que nós... por que o Senhor até nos comparou como ovelhas? Porque a ovelha é um bicho bobo. Ele, às vezes, ele vai para o lado do perigo, ele não percebe. A gente precisa, então, do Senhor para nos conduzir, de fato, aonde que tem pasto, porque a ovelha não sabe sozinha. Para onde que tem água, para nos descedentar. Mas existe uma vara também. Existe um cajado para nos corrigir o caminho, para nos conduzir. Às vezes ele pode nos quebrar a perna, né? Como o pastor ele faz com a ovelha. Mas com o objetivo que então essa ovelha ela possa aprender com esse pastor amado que é o nosso Senhor. Irmãos, o que a gente poderia colocar como pergunta aqui para cada um de nós? Nós temos ouvido o Senhor com um coração correto, que considera e que obedece ao Senhor? Temos tido um tempo de comunhão com o Senhor, onde Ele tem total acesso a todos os cômodos e esconderijos que existem no nosso coração? Nos aprofundamos naquilo que Ele nos fala? Porque aquele que tem pouca terra, não se aprofunda. Ouve, é muito bonito, muito legal, tal. Fica até alegre, né, com a palavra, mas não se aprofunda. Vai ser uma semente que vai ser perdida. Ou que estamos ouvindo agora, ficamos alegres, mas não nos aprofundamos? Nossos afazeres, nossos confortos, nossas ambições das nossas vidas, a busca do bem-estar,
do belo físico, está sufocando a palavra que nós recebemos? Não quer dizer que a gente não deva trabalhar para ter essas coisas, mas ela está sufocando então a palavra, o tempo com o Senhor? Nós temos ouvido sobre o viver celestial aqui em diversos domingos, de diversos irmãos que têm compartilhado aqui. E não o viver terreno. Como nós temos considerado esta palavra que tem sido trazida especificamente aqui na Rua Bernardo Monteiro 63? Qual o nosso coração quando ouvimos esta palavra? Como eu disse para os irmãos, eu sei que entre nós, talvez muitos vão desconsiderar, não vão pegar a palavra, aprofundar na palavra, ou vão continuar correndo atrás do tesouro dessa terra, né? Como eu disse, né? Muitas vezes aquilo que o Senhor lhe traz na sua palavra, né? Que é aquele irmão que vem e compartilha a palavra, ele vai ser desprezado, mas que sejamos, cada um de nós, um bom coração que queira ouvir a palavra do Senhor, que tenha a disposição de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero terminar apenas com essa frase e eu quero que fique marcada nessa semana, né? Tem alguns que quando viram aquela porta ali, o que o irmão pregou? Ele falou do negócio da semente lá, tal, né? Parece que já esquece, né? Mas eu quero que você guarde uma coisa nessa semana, apenas uma palavra, que é apenas a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem um negócio que eu não gosto de fazer, não, mas hoje eu vou pedir para os irmãos fazerem. Eu quero pedir para os irmãos repetirem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Que o Senhor conquiste o nosso coração. O meu coração precisa ser conquistado. Eu preciso diariamente ir para o Senhor. Porque o problema é que talvez nós temos vindo, você tem vindo aqui todo domingo, vem na quarta, vem na segunda, está há 35 anos aqui, mas ainda é um coração que não está ouvindo. Ainda esse coração que você não cresce, não progride. É uma semente que não tem como crescer. Não tem como amadurecer, não tem como dar fruto. Você não percebe um fruto de mudança. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Principalmente as palavras ditas diretamente da boca do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor conquiste o nosso coração, Senhor. Não apenas hoje, Senhor, mas todos os dias ainda da nossa vida. Senhor, nós encomendamos essas palavras a Ti, Senhor, que o Senhor continue nessa semana nos fazendo lembrar da Tua palavra, Senhor, e conquistando o coração de cada um de nós. É o que te pedimos, Senhor, orando confiado no nome do Senhor Jesus. Amém.